Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à segunda parte do podcast abordando o tema artrose que eu fiz com o Dr. Davi Guzmão, que é médico ortopedista especialista em cirurgia do quadril. Nessa segunda parte aqui do podcast a gente vai falar da nossa experiência aqui no Brasil do tratamento de artrose, da experiência internacional no tratamento que a gente tem de novo, uso de células-tronco que é permitido no Brasil, que é feito fora do Brasil, terapias como ozonioterapia, viscosuplementação, quais são os produtos que a gente usa concomitantes à infiltração no quadril, os alimentos que ajudam a prevenir a progressão da artrose, os nutracêuticos, exercício físico, prescrição de atividade física para quem tem artrose. Então, se você gosta desse tema, fica aqui, cola nesse vídeo. No final a gente vai responder uma série de perguntas que foram enviadas para a gente. E no final também não se esqueça de deixar seu comentário, deixar suas dúvidas, deixar suas sugestões e se inscrever aqui no meu canal. Vamos lá? Agora falando dos Estados Unidos, a formação do ortopedista americano ela é bem interessante. Primeiro que os caras ficam 5 anos na residência. Teoricamente deveria ser lindo e maravilhoso. Mas ou os caras saem fazendo artroplastia, que é a prótese, ou os caras fazem sports medicine, que é, eles chamam de medicina esportiva, mas é artroscopia. Hoje, por exemplo, atendi uma mulher, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, mora em Miami, já tinha sido operado do menisco lateral há 20 anos atrás, o cara na época tirava bastante, acabou tirando um pedaço grande, tem artrose de compartimento lateral do joelho, com alteração de eixo, entortando em valgo, passou no médico lá nos Estados Unidos, Sports Medicine, o cara olhou, vou mexer no teu menisco, vou fazer uma artroscopia lá, você olha na ressonância, edema ósseo em cima, edema ósseo embaixo, menisco extruso, o cara quer tirar o menisco dela achando que a dor está vindo do menisco, ou seja, a gente fica nessa ilusão assim de que tudo que vem de fora é melhor, etc. Eu considero a medicina brasileira, a fisioterapia brasileira, a educação física brasileira, as melhores do mundo. É que a gente tem algum problema de mercado, né? Que eu não vou dissertar sobre isso, mas a medicina está bipolarizando, né? A gente vê pessoas hoje não conseguindo posição no mercado e a gente acaba tendo atendimentos ruins, né? Tudo, né? Particular, SUS, etc. Mas eu considero que é o melhor do mundo. E toda vez que eu saio do Brasil, eu saio com uma ótica... Toda vez que eu vou no congresso ou saio do Brasil, eu saio com alguma ótica assim. Eu não acredito que aquilo que está sendo falado é melhor. O que eu acredito é que o implante, a tecnologia é melhor. Não tem dúvida nenhuma que o americano ele tem uma tecnologia superior, a indústria dele é superior. O implante americano, o transoperatório, às vezes não é nem a qualidade da prótese, mas o transoperatório ele facilita muito e ele evita erro técnico na hora da gente fazer a prótese, né? Então essa é a minha visão. Perfeito. A parte, digamos assim, não humana, né? Eles têm muito desenvolvido aquela sistematização toda, né? Mas o paciente fica muito afastado do médico, né? Eu acho que tanto é que deve acontecer contigo também. Muitos pacientes que moram fora vêm fazer sua cirurgia aqui. É extremamente comum. Sim, bastante. Tanto brasileiros quanto estrangeiros acabam vindo fazer E uma vez eu operei os 2 cruzados ao mesmo tempo de uma surfista americana e ela começou a me perguntar do Brasil, ela adorou o Brasil e tal, queria comprar casa aqui. E eu operei 100% particular, óbvio que em dólar para ela dar risada, né? Se a gente falar de um preço de um cirurgião americano nos Estados Unidos, mais implante, mais hospital, fica absurdo, é um apartamento. E ela começou a perguntar do SUS. Ela perguntou, essa cirurgia é feita de maneira pública? Eu falei, sem o paciente pagar nada, porque o americano ele não sai de casa sem botar a mão no bolso. Né? Não existe sistema público nos Estados Unidos. Não, e mesmo com convênio, né? Eles sempre têm uma franquia antes de algum tratamento. Sim. E ela ficou impressionada. Ela falou, nossa, mas como assim? Opera ligamento cruzado, faz prótese pelo sistema público brasileiro? Ela ficou impressionada. Então, o brasileiro, para a nossa cultura, a gente costuma falar muito mal do Brasil, né? Mas saindo fora, principalmente quando o brasileiro sai do país e vai depender do sistema de saúde, a gente vê que ele sofre. E assim, não tem exceção. Outro dia eu operei um professor de jiu-jitsu da Rússia, eu fiz um combo com ele, eu operei os 2 ombros, o cara uma artrose grave, gravíssima, a gente conseguiu ganhar amplitude de movimento, ele ficou super feliz. Eu operei um ligamento cruzado dele rompido, e o outro, logo eu vou ter que operar esse ano, que ele operou na Rússia, ficou muito ruim. Já saiu frouxo já de cara. E o médico nem aí, operou o cara, vai ver daqui a 60 dias tal.
Paciente na Austrália, mesma reclamação. Paciente na Inglaterra, paciente na Holanda não consegue passar no cirurgião. Então, assim, eu considero que a gente tem, óbvio, vários problemas, mas eu considero a medicina brasileira a melhor do mundo. Eu acho que é um gancho que vale a pena a gente retomar da telemedicina que tu tinha me perguntado, né? E me lembrei agora, a gente falando desses exemplos fora do país. A telemedicina tentou ser implantada antes, né? Não foi apenas com a pandemia que se teve a ideia de fazer a telemedicina, né? Muito a bandeira sendo levantada pelos radiologistas, mas sempre com uma negativa, né, de uma determinada parte do meio médico. E o que eu sempre digo é o seguinte, é fácil tu ser contra a medicina morando na capital, onde tu tem acesso a médico e informação de qualidade. Agora, tu tá numa cidade pequena, tá numa cidade menor, que tu não tem grandes profissionais, e se tu quer ouvir a opinião de um outro profissional, tu vai ter que pegar um avião, ir lá, faz a consulta, eventualmente ele pode precisar de um exame complementar, volta para tua cidade, ou tem que ficar lá uma semana no local para tu fazer o exame, para voltar no médico. Então, a telemedicina, ela ajudou justamente as pessoas que têm pouco acesso à saúde. Porque com muito menos gasto financeiro, ela pode perguntar uma opinião e eventualmente encurtar essas indas e vindas. E eventualmente, se ela precisar ser examinada, e a gente informa, olha, no teu caso eu vou ter que te examinar antes, eu não consigo nem te dizer para que lado que a gente vai ir, se tu vai precisar de uma cirurgia ou não, vem, mas tu encurtou várias indas e vindas, tendo certeza que os exames necessários para aquele teu diagnóstico possa ter sido feito. Então, até uns colegas meus começaram a me perguntar, Guzmão, mas tu acha que, será que eu invisto na telemedicina, será que vai cair, já que a pandemia daqui a pouco acaba e tal? Assim, olha, na minha visão não tem como voltar para trás isso. Também acho. Tu vai prejudicar muita gente. Porque quem não tem acesso, é muito fácil reclamar de barriga cheia. Imagina só, a pessoa mora em São Paulo, na capital, contra a telemedicina. Bom, tu tá com os melhores hospitais do país na tua mão. Sim, sim. Né? Quem tá longe que é o problema, né? Então, esse eu acho que é o principal ponto assim, que eu vejo da telemedicina, que todos os pacientes gostam muito, né? E, como tu disseste também, a pessoa nos conhece eventualmente por uma mídia social, mas será que eu sou assim mesmo? Será que eu vou dar a atenção que o paciente precisa? Será que eu vou ouvir ele, fazer as perguntas? E naquele contato que ele vai tendo através de vídeo, lá, uma hora de consulta, ele já consegue ter uma noção de como é que tu é, além do que ele já te conhece. Né? Então, assim, uma pessoa não consegue disfarçar quem ela é com esse grande grau de exposição que a gente tem. Então, tu é daquela maneira. Sim, né? Tu não tem como ser um ator o tempo todo. Sim, sem dúvida. E aquela telemedicina, aquele contato lá, vai estreitar esse relacionamento. Então, eu vejo assim que a população ganhou muito com isso. Davi, para a gente fechar o tópico de artrose e depois falar de outros tópicos também, falar de uma coisa que eu considero como o futuro da medicina, mas eu acho muito perigoso, que é a terapia de célula-tronco. Por quê? Na minha opinião, né, eu já estudei muito, já fui para fora e tal, é uma coisa que está engatinhando ainda, né, depois a gente vai dissertar sobre isso, traz falsa esperança para alguns pacientes. Então tem muito paciente que chega com artrose com indicação de prótese, e paciente assim que não tem outra alternativa a não ser a prótese, por exemplo, e ele ouviu falar, ou ele acha que a célula-tronco, eles vêm com esse termo, vai regenerar aquela cartilagem, vai evitar uma prótese de joelho ou de quadril. E, infelizmente, a gente vê por alguns colegas fora ou dentro, etc., a galera acaba forçando um pouco a mais, e eu, particularmente, chamo isso de pseudociência. Então, se a gente for falar de outras áreas, nutracêutico, algumas coisas de baixíssima evidência científica, ozonioterapia, que o CFM colocou também como terapia experimental, eu considero, se o cara forçar a barra no tratamento exclusivamente naquilo, a gente falou até agora de fisioterapia, fortalecimento, de exercício, etc., mas tem pessoas que forçam a barra em pseudociência. E aí e tem gente entrando a terapia regenerativa na pseudociência. Como é que você vê a célula-tronco no uso da artrose? Qual a sua experiência com algumas coisas que são experimentais, o BMAC, o aspirado de gordura, não sei se você faz, o próprio ácido hialurônico, como é que você vê isso?
Eu acho que começa assim já 2 pontos importantes que eu vejo nisso. Um ponto é usar essa terminologia, célula-tronco. Tá? O que quer se dizer com isso? É um concentrado celular? É expansão celular? Tá com membrana junto? Não tá? É com cirurgia? Só injetável? Então, esse termo, ele virou um termo muito chamariz, muito chamativo também para o paciente. E, na minha opinião, muito apelativo. É um termo que eu não gosto de usar nunca. Tá? Claro que o paciente pergunta, contém célula-tronco ali? Não, contém célula-tronco, mas eu vejo que se usam como sinônimo célula-tronco e o paciente tem a noção que é célula-tronco expandida. Né? Ele nem tem muito a noção da existência de tantos tipos que existem, mas ele acha que é o ápice, muitas vezes. Então esse é um problema que eu vejo, que está aliado com as falsas esperanças. E o outro problema que eu vejo, que tu citou rapidamente em relação aos Estados Unidos, né? Aquele médico que faz só Sports Medicine e o médico que faz o replacement, né? O que faz trata sem trocar articulação e trata trocando articulação. E isso é um problema que eu vejo que o médico que só faz a medicina regenerativa. É aquela coisa assim, né? Aquele ditado, né? Para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Então, eu acho que é nesse momento que a forçação de barra de algumas terapias começa a acontecer. Então, assim, nós dois, né? A gente pega aquela articulação desde os tratamentos não invasivos até o máximo tratamento que é a substituição da articulação. E a gente tem uma gama de terapias nesse ínterim, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante, porque eu tenho um leque de alternativas. Como que eu vejo a medicina regenerativa? E aqui eu incluo o ácido hialurônico, concentrados celulares, seja o PRP, o BMAC, o concentrado de gordura, né? E outras técnicas infiltrativas neurais, junto inclusive, talvez não dê para botar dentro de medicina regenerativa, mas é um controle da dor daquela articulação. Todas essas técnicas, elas vêm preencher uma lacuna no nosso tratamento como cirurgião. Entre não fazer nenhuma intervenção e acabar as opções de reabilitação e fazer uma cirurgia de troca da articulação, tem um intervalo muito grande aí. E nesse meio de intervalo, em especial o quadril, esse meio, ele era ausente. Então, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Uma classificação de artrose muito simples de quadril, a classificação de tênis 0 a 4, nos meus vídeos eu também falo bastante, o pessoal já decorou a classificação. Então, digamos assim, seria uma contraindicação relativa acima de grau 2 para tu fazer uma artroscopia de quadril. Então, que é de 0 a 4, então grau 2 é uma artrose moderada. Até tu fazer a prótese, tem um gigante de um intervalo que a pessoa está abandonada se ela não consegue ter uma melhora com os outros métodos. Então, a medicina regenerativa, na minha opinião, ela se encaixa muito nesse meio tempo. Então, é o primeiro lugar onde ela se encaixa muito bem. E o segundo ponto que ela se encaixa muito bem são nos procedimentos não substitutivos, que a gente quer melhorar a biologia do local, seja do tendão, da cartilagem. Então, tudo que pode ser melhorado naquele ambiente, mesmo num pré-operatório, ou sem cirurgia, ou num pós-operatório, é uma vantagem muito grande utilizar essas técnicas. Mas, como eu digo para todos os pacientes, assim, olha, pessoal, não existe mágica. Tá? A gente ainda não consegue restaurar completamente uma cartilagem. A gente consegue melhorar a cartilagem que existe? Sim, consegue hidratar mais ela, deixá-la melhor, mais saudável. Inclusive, alguns trabalhos já mostraram a diferença no Digimeric, né, naquela ressonância com contraste, mas a gente não consegue criar uma cartilagem, ganhar uma espessura dela onde ela não existia anteriormente. Então, eu acho muito importante essa parte também ficar clara com o paciente, justamente para não criar falsa expectativa. Vai ser ruim para os dois, para o médico, para o paciente, né? Então, assim, é como aquele mesmo exemplo que eu falei da ressonância, né? Uma bênção e uma maldição, né? Todo tratamento, quando utilizado de uma forma errada, ele pode gerar um problema, né? Assim como
A videoartroscopia, quando nasceu em todas as articulações, no início ela teve um boom de exagero. E depois o troço acalmou. Né? Então, assim, provavelmente a medicina regenerativa ainda vai passar por isso. Eu acho que ela ainda nem chegou perto do boom, pelo menos no Brasil ainda. Eu acho que provavelmente isso aí vai acontecer também. Se você for estudar a biologia da célula-tronco, dos implantes e tal, acho que vai ser o grande futuro e provavelmente no futuro aí, talvez 20 a 30 anos, você consiga ter um resultado melhor para a artrose. Mas o paciente que chega com essa ideia de que vai regenerar, que vai melhorar, infelizmente ainda não, a gente não tem isso, né? Mas eu acho que vai ser um grande futuro. Mas hoje, infelizmente, ela traz uma falsa expectativa para alguns pacientes. E o que eu falo para todo mundo, que eu tenho, se você for ver vídeo de cartilagem meu no meu canal, tem milhares. O que eu falo todo vídeo. Hoje em dia, o consenso, né, internacional é você prevenir. Então, assim, como você vai prevenir? Alimentação, dieta, atividade física. Desenvolver uma doença cartilaginosa, tem que tratar logo. Porque antigamente, inchou, é assim mesmo, faz um gelinho e tal, então a gente trata logo para não chegar numa coisa mais avançada. Acredito que com o quadril seja assim também, né? E é interessante até tu citar nisso, né, que eu vou trazer um exemplo do Japão, né? Estava lendo um estudo muito interessante que os resultados com o uso de ácido hialurônico no Japão pareciam ser melhor que em outros locais. E aí o pessoal foi ver como é que estava sendo usado e o uso extremamente precoce. Então, assim, claro, bem o que tu falou, né? A cartilagem, tu ajudando ela precocemente, os resultados são superiores. Né? Então não adianta a gente querer fazer mágica com ácido hialurônico no local que tem ausência de cartilagem. Pode ter uma melhora? Pode. O ácido hialurônico tem um poder anti-inflamatório, modulador intraarticular de todo aquele ambiente, mas a durabilidade dele não vai ser tão grande se tu tivesse uma articulação mais inteira. E aí entra um grande problema que a gente tem hoje, é o seguinte: o ácido hialurônico, ele vem desenvolvendo, a molécula vem desenvolvendo. Eu já publiquei trabalho, eu gosto de ler bastante, eu faço bastante. E quando eu comecei a fazer, eu fazia como a maioria dos colegas hoje, né? Que nome que a gente vai usar, qual ácido hialurônico vai usar naquela articulação. Aí existe o lobby da indústria farmacêutica. Então, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, mas eu não recebo representante de indústria farmacêutica nenhuma no consultório. Eu não concordo com esse modo de como a indústria farmacêutica aborda o médico. Isso é uma coisa minha, tá? Eu respeito quem recebe a amostra, etc. Eu não abro para nenhum representante de laboratório. Respeito a profissão deles, tá? Eles são treinados para isso. Eles trabalham chamados gatilhos mentais, canetinha, nananã. E aí, doutor, o senhor tá lindo, tá cheiroso, tá? Mas tudo bem, isso é a formação deles. Não vou absolutamente não estou denegrindo nada e também não estou denegrindo o empresário, o dono de uma indústria farmacêutica, que ele tem que vender o produto dele. Mas você começa a estudar o ácido hialurônico, você começa a ler a literatura, você vê que os produtos que são adequados para aquela determinada articulação, para aquele paciente que é ativo ou não é ativo, não são os que o cara bate na porta do seu consultório. Então, você começa a fazer aquele produto que realmente, pela literatura, ele é mais efetivo, e um número X de aplicações, você vê que o paciente melhora, e pelo menos na minha área, o que eu falo para todo paciente: vai regenerar a cartilagem, não vai regenerar, não sei o quê. Que tem muito paciente que vem iludido de que vai regenerar a cartilagem. Isso ainda é controverso. Mas eu falo o seguinte: vai abrir uma janela de melhoria, sem dúvida nenhuma. Se você tem uma função de joelho prejudicada em 80%, você vai melhorar, você vai praticamente zerar essa função e vai abrir uma janela para o fisioterapeuta, para o treinador, eles trabalhar a sua biomecânica, e a sua biomecânica boa, ela vai prevenir de você desenvolver uma doença cartilaginosa. E aí o cara pergunta: precisa aplicar a cada 6 meses? Eu falo: não. Óbvio que se você estiver tratando um paciente de maneira paliativa, uma senhorinha que não quer fazer uma prótese, pode aplicar a cada 6 meses. Mas tem paciente que eu aplico uma única vez na minha vida. E a minha opinião sobre, pelo menos, o joelho, quando o cara atinge o nível de força, de potência, de resistência muscular, zerou a dor, desinibiu a musculatura, ele ganhou aquilo, mesmo que ele tenha indicação de tratamento cirúrgico, eu já vi casos milagrosamente não seriam operados, é o cara que chega nesse nível, que é o cara que vai, ele consegue fortalecer e não volta mais a ter o problema. Então tem muita informação desencontrada. E você vê muito colega, a gente vai em congresso, X produto, tem os stands dele lá, todo mundo visita, aí tem simpósio satélite, etc.
E você vê, às vezes, colega fazendo produto de alto peso molecular, potencial alergogênico na articulação, incha, dói depois, etc. E você vê que, às vezes, porque... Então a gente tem esse problema hoje. Mas eu acho o ácido hialurônico, ele é o primeiro nível da medicina regenerativa, uso bastante. A minha experiência com quadril que eu queria discutir com você é o seguinte: quando eu comecei a fazer no joelho, eu comecei a usar um protocolo semelhante para o quadril, médio peso molecular, uma vez a cada 15 dias, etc. E eu vi que muito paciente melhorava, depois piorava muito rápido. Comecei a literatura de quadril tem muito menos publicação do que o joelho. E aí eu comecei a usar alto peso em uma aplicação única. A gente coloca ultrassom, tal, vai lá com a agulhinha, vê que está intraarticular. Eu faço um alto peso, ou às vezes faço médio peso conjugado com sorbitol ou com manitol. E às vezes uma só, você resolve. O quadril, eu tenho a impressão, pelo menos a minha impressão, não especialista em quadril, que estendeu a cápsula, melhorou um pouco o arco de movimento, reativou a musculatura, não precisa ficar repetindo muito, entendeu? Eu queria saber a tua opinião aí como especialista. Eu gosto muito de aplicação única, né? Que bom, então não estou errado. Não, muito, tá? Porque quanto menos a gente violar uma articulação, melhor. Né? Então, o primeiro ponto seria isso, né? Toda vez que aquela agulha passa pela pele, tem um potencial de chance de contaminação. O segundo ponto eu sou contra usar ácido hialurônico de origem animal para o quadril. Por quê? Obviamente tu sabe, mas aqui vamos falar para o pessoal, né? Então, quando a gente usa um ácido hialurônico, eventualmente pode ter uma reação alérgica, especialmente esses, todos podem ter, mas é mais comum entre os que são derivados de animal, que é feito da crista do galo. Se isso ocorre no joelho, é muito visível aquela alteração, tu consegue fazer uma punção facilmente e manejar para tentar diferenciar se há uma alergia ou se há uma artrite séptica, uma infecção dentro do joelho. Né? O quadril, por ser uma articulação mais profunda, muitas vezes tu vai fazer uma punção para ver aquele derrame, o que pode ser, e tu não consegue aspirar com facilidade. Não tem uma agulha grossa, fácil, que tu possa usar num ambiente ambulatorial de consultório, tu teria que fazer isso já no centro cirúrgico para usar uma agulha de peri, por exemplo, para conseguir sugar grumos potenciais que possam ter ali. Então, o primeiro ponto que eu acho que não vale a pena tem que usar um ácido hialurônico de fermentação bacteriana, que eu acho que é melhor. Na aplicação única, eu costumo tentar sempre fazer pelo menos 6 ml. Tá? Claro que na minha experiência o que acontece? As mulheres, especialmente mulheres abaixo de 1,70 m, pode não caber 6 ml e se tornar desconfortável aquela aplicação. Mas na grande maioria das vezes dá para fazer. Se a artrose está muito intensa do ponto de vista de osteófitos periféricos e às vezes aquela cápsula articular fica mais restrita, ela pode não distender tanto e também causar mais desconforto para o paciente. Então são situações que às vezes não dá para fazer. Então, podendo fazer 6 ml é onde eu vejo os melhores resultados. E às vezes eu faço associações também. Um manitol, sorbitol, com algum fitoterápico, como por exemplo, aqueles alemães lá, não estou me lembrando do nome agora, Traumil, Zil, né, eventualmente pode fazer pericapsular, também se detecta alguma bursa já no mesmo procedimento pode fazer. Então eu sou muito fã de que seja esse tipo de ácido hialurônico de fermentação bacteriana. Eu tenho uma experiência melhor com uma marca específica, acho que não tem a ver com a citada marca específica, né? E é onde eu tenho mais segurança no comportamento do paciente pós-aplicação com ele. Os pacientes que têm mais tendência de ter dor na pós-aplicação são os pacientes realmente nas mulheres menorzinhas, que normalmente pode ficar com dor aí durante 1-2 dias. 1 em cada 20, mais ou menos, a minha experiência. A maior parte dos pacientes vão ter um desconforto no primeiro dia e vai cedendo de uma forma gradativa. Né? E concordo plenamente com o que tu falou. O ácido hialurônico, ele vai ser uma ferramenta para a gente aliviar os sintomas do paciente, para dar oportunidade para ele usar aquele tempo que ele está sem dor e fortalecer a musculatura ao redor da articulação para manter ela dentro de um envelope funcional novamente. Então, ele não é um paliativo para tirar a dor, Sim. né? O paciente às vezes pensa assim, doutor, mas daí se eu ficar sem dor eu não vou piorar meu quadril. Não,
ele não mascara, ele não é um anestésico que vai tirar todos os sintomas, mas ele vai te dar a oportunidade de controlar aquele ambiente que está inflamatório, num ciclo vicioso, a gente tirar desse ciclo vicioso, melhorar aquela condição dentro da articulação e melhorar a musculatura ao redor daquela articulação e conseguir permanecer nesse envelope funcional durante mais tempo. Tá? Então, mas pode tranquilamente ficar nessa aplicação única aí, e se não estava fazendo uns 6 ml, vale a pena tentar chegar nesses 6 ml. Assim. Claro que tem concentrações diferentes entre produtos, né? Às vezes em alguns tu atinge a mesma concentração com 4 ml ao invés de 6, mas ter essa flexibilidade também de diferentes tipos eu acho que é interessante, até porque às vezes a gente quer usar numa região tendinosa, que é um pouco off-label também, mas dentro da bainha do tendão, né, nutrida pelo braço hialurônico, também é interessante ter múltiplas marcas no local. Não sei como é que tu faz aqui na tua prática. Eu faço, depende muito do caso, né? Quando eu quero dar um estímulo regenerativo, eu posso usar, às vezes, uma agulhinha simples mesmo, fazendo um drilling, né, fazendo uma microperforação. Às vezes eu uso também o intratendíneo também. Não sei que agulha tu tá usando pro quadril, mas assim, o ácido hialurônico passa na agulha de RAC 22. Uso de RAC. Tá. Amarelinha mesmo. Tá, porque muita gente fica achando que ele não passa, mas a 22 é uma que passa tranquilamente, então assim, claro que faz mais pressão na seringa, né? E ela dá muito mais conforto pro paciente, porque alguns colegas fazem usando abocate ou usando agulha de pere, e ela machuca mais o tecido. A cápsula do quadril é muito dolorida. Né? Machuca. E o paciente fica traumatizado. Então, uma coisa que eu não sou fã de injeção. Não é que eu não faça assim, né, se precisar, mas eu não sou fã. Então, olha, eu uso uma agulhinha fininha de anestesiar a pálpebra na pele, depois uma de intramuscular para ir até a metade do caminho, depois a outra, a de RAC para ir, e antes de penetrar na cápsula, eu ponho ainda um pouquinho de anestésico pericapsular, que daí é o máximo de conforto do paciente. Se o paciente tem medo de agulha, eu ainda peguei aqueles sprays da Dermato, de nitrogênio, dá um jatinho na pele, e ele não sente nem a primeira picada. Legal. Então esse conforto aí, eu vejo que é muito importante, porque tem pacientes que têm pânico. Né? Um amigo meu que eu operei, 2 metros de altura, faixa preta de jiu-jitsu. O cara é um animal. Ele me avisou assim, Guzmão, eu desmaio com a agulha. Eu, não, vamos lá, não tem problema, vamos lá que a gente vai devagarinho. Não, mas Guzmão, eu desmaio. Bom, no spray gelado ele já desmaiou, tá? Mas assim, existem alguns pacientes, né, que têm essa fobia de agulhas, e que eu acho que assim, faz parte do nosso papel, né, tornar qualquer procedimento o mais agradável possível para a pessoa não ter mais uma experiência negativa, né. Isso é compreensível e detectável, né, mas geralmente homem dá mais trabalho, né? Quanto mais forte, mais cara de pitbull, mais na hora do vamos ver, o cara dá uma tremida lá na hora, né. Ô, Davi, pra gente meio que encerrar, antes de entrar na responder algumas perguntas de algumas pessoas que mandaram por rede social, eu queria, até por interesse mesmo meu pessoal, falar do YouTube, né? Eu comecei a fazer vídeo, eu acho assim, é o que eu falo para todo estudante de medicina e para todo médico recém-formado, a gente não nasce com um dom único. Eu adoro medicina, amo medicina desde os 4 anos de idade, eu pensava em ser médico. Minha família não é de médicos, meu pai era juiz de direito, e eu acabei seguindo a medicina sozinho, não tenho nenhum irmão médico. Mas eu sempre gostei muito de comunicação, né? Eu tenho outros hobbies também, né? Eu sou mergulhador, eu já fui atleta de mountain biking, eu gosto de muita coisa e eu gosto de envolver tudo em paralelo. Quando eu era estudante de medicina, estava começando a internet, 97, 98, comecei a estudar HTML, comecei a montar site, e aí em 2011 eu montei meu site, que hoje ele é um dos mais acessados em cirurgia do joelho do Brasil e em língua portuguesa no mundo. E uma coisa que eu comecei a fazer é gravar vídeo, e às vezes eu mesmo gravo, às vezes eu mesmo edito, às vezes os meninos me ajudam também. E eu não esperava chegar, hoje eu estou com 250 mil inscritos no canal, não sei quantos você tem, mas às vezes eu vou deitar, fico me perguntando a quantidade de consulta no SUS ou pacientes de nível socioeconômico mais baixo, que a gente tem, o país é desigual, né, um país de contraste social,
a quantidade de gente que você não ajuda com um vídeo desse, entendeu? Mesmo que o cara não tenha certeza do diagnóstico, mas às vezes ele bate os sintomas dele, às vezes ele se identifica com aquilo, às vezes ele realmente tem aquele diagnóstico e você passa para ele. Às vezes, não é que o colega que está atendendo, ele não dá um bom atendimento, mas às vezes o poder de comunicação não é igual, o poder de comunicação das pessoas não é igual. Tem cara que é mais fechado, tem cara que não fala nada, tem cara que gosta de falar. Eu gosto de falar. Eu, quando vou ver um apresentador na televisão, eu vejo a forma dele falar, a forma dele se expressar. Óbvio que ele tem treinamento, a gente não tem. Eu vejo que você fala muito bem também. Então, às vezes, você traz acalento para aquela doença do paciente e o paciente ele acaba... Eu fico imaginando a quantidade de consulta do SUS que não foram feitas por vídeos meus e seus e a quantidade de tratamento que pode ter sido muito bem conduzido, de conhecimento de doenças muito bem conduzido. Então eu queria primeiro ouvir a tua experiência, depois eu vou falar da minha, sobre antes e depois do YouTube. Como que você tem sentido? Eu gostei muito dessa introdução que tu fez, né, porque quando tu começou, certamente tu recebeu críticas, né? Continua recebendo. A gente recebe críticas. Então, esses vídeos que a gente faz no YouTube, eu vejo como uma forma da gente devolver para a sociedade todo um conhecimento que a gente tem de uma maneira gratuita e acessível para qualquer pessoa, né? A gente procura usar uma linguagem o mais simples possível. E eu tenho certeza que tu vê isso, né? Quando eu recebi crítica uma vez de um amigo meu, eu falei o seguinte para ele: olha, pega esse vídeo aqui e olha os comentários e me diz se eu estou ajudando as pessoas ou não. E aí, quando ele fez isso, ele voltou para mim e disse assim: me ensina a fazer também. Então, assim, a gente vê como as pessoas são carentes de informação. E uma coisa que... A gente teve uma trajetória parecida. Eu fiz meu primeiro site em HTML também, tá? Sofri bastante. Então a gente teve... Não é à toa que a gente teve essa trajetória, talvez, né? De já gostar muito dessa parte digital. Então, tu nunca vai ser criticado por quem está fazendo também, né? Tu é criticado por quem não faz. E só quem faz sabe o quanto é difícil o que tu precisa se dedicar para fazer esse extra que tu tem que fazer através dessa comunicação, né? E no final das contas, uma fração das pessoas que consomem o nosso conteúdo, elas patrocinam esse conteúdo gratuito para todo o resto. Provavelmente 0,1% ou menos das pessoas que assistem, das pessoas que assistem e vêm até nós, elas estão patrocinando a existência disso, né? Então, eu vejo assim, uma beleza nesse sistema que se cria, né? Onde tu consegue dar uma quantidade de informação muito boa, com credibilidade, né? Botando nossa cara a tapa. Então, assim, não é algo que está escrito lá sem nome, ou que tem um vídeo que não tem identificação. Tem lá o meu nome, o meu CRM, o endereço. Exatamente. E eu estou aqui dizendo essa informação e sou responsável pelo que eu estou falando. Uhum. Então, a accountability, né? Esse termo em inglês que eu gosto muito, que é tu te expor com a cara nua e crua e dando a informação da melhor maneira possível. Vamos cometer erros? Certamente que sim, porque a gente não é perfeito. Uhum. Se cometer um erro, voltar lá, corrigir, explicar, tira do ar, recorta, resolve. Faz parte do ser humano a gente dar alguma informação errada eventualmente, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, já vendo teus vídeos também, tem muito médico hoje e tem muita gente ingressando nessa área de querer fazer vídeo, canalzinho do YouTube, etc. e tal. E a gente sabe, você sabe, né, que para a gente publicar um vídeo no YouTube, a gente precisa chamar atenção, né? A gente é uma mídia. Então, você pega a televisão, a maioria do que acontece na televisão e no noticiário e no programa, ele tem que causar polêmica, ele tem que prender atenção. E a gente sabe que, às vezes, o que é ético não prende atenção, é chato. E a gente vê alguns colegas, né, ou às vezes não colegas, falando de coisas que não têm evidência científica. Eu tenho 2 vídeos, né, que eu particularmente, por ler, eu sou totalmente contra, é basear tratamento de artrose exclusivamente em nutracêutico.
E tem cara que chega e fala, não, você vai tomar isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e você vai tratar a sua artrose, sendo que às vezes ele está cometendo um crime. Por quê? Porque às vezes a pessoa, primeiro, não tem artrose, segundo, ela está fazendo uma suplementação de até hormônios, lembrando que vitamina D é um hormônio. O cara fala, não, para você curar da artrose, você tem que fazer 50 mil unidades semana de vitamina D e misturar com magnésio, não sei o que. Não. Eu já peguei paciente com intoxicação de vitamina D, paciente com intoxicação de magnésio, por estar tomando nutracêutico e tratando exclusivamente com aquilo, entendeu? E tem cara que faz curso no Hotmart ensinando o cara como ele fazer receitinha e tomar aquilo no dia a dia. Então eu tenho vídeos que eu explico o que a gente tem de ciência, os estudos que não são patrocinados pela indústria farmacêutica, novamente a indústria farmacêutica, e dizendo a minha posição. Esses vídeos são os vídeos mais criticados. O cara fala assim, eu estou tomando e melhorei. Não exclui o efeito placebo. Se misturar MSM com glicosamina vai melhorar. Tá bom. Então me mostra um estudo, nível 1, nível 2 de evidência, que aquilo vai realmente modificar a evolução da doença e vai tirar o cara de uma prótese. Aí o cara fica quieto. Entendeu? Eu falo assim, se alguém me mostrar, eu sou o maior defensor disso daí. E aí o que acontece? Eu me sinto, talvez você sinta também, meio que nadando contra a corrente. Por quê? Se você fizer um vídeo sobre ligamento cruzado anterior, tratamento sem cirurgia, vai bombar. Ele vai chegar a 2.000 views, 200 mil views em uma semana. Agora explicar o porquê que você tem que fazer o ligamento cruzado, e recolocar no esporte, blá, blá, blá. Aí o cara não vai querer assistir, porque ele não quer ser operado. Entendeu? Você vai trazer a ciência. A ciência é chata às vezes. Tratamento de lesão de menisco sem cirurgia em casa, tratamento caseiro, vai bombar. Então a gente nada contra a corrente e como não tem regulamentação, você vê às vezes uns vídeos que às vezes saltam até, às vezes eu entro no YouTube, eu vejo vídeos saltam assim na tela, né, que o YouTube entrega sobre aquele tema, que eu falo, que absurdo, cara. Às vezes vídeo de 2, 3 minutos, o cara falando tanta groselha, mas tanta groselha, e assim, agindo tanto contra a humanidade, e eu não sei, eu vejo assim, um futuro, eu tenho um pouco de medo desse futuro, porque tudo que não se tem controle, pelo menos no Brasil, o pessoal proíbe. Então eu particularmente eu tenho medo de um dia tanta besteira e tanto problema e tanta exposição, e hoje em dia, infelizmente, tem muita gente se formando, a molecada se forma, e quer logo ter um consultório top na Bento de Andrade, ou lá nos Jardins, e o cara faz um cursinho, não sei o que, ele já quer bombar, ele começa já a falar besteira para já aparecer de uma vez. Eu tenho medo de um dia o CFM proibir, médico não pode mais ter site, médico não pode mais ter YouTube. E aí todo esse trabalho que a gente faz de maneira ética é colocado do mesmo ponto de quem não faz de maneira ética, médico ou não médico, e aí a gente pode, de repente, perder esse território. Mas eu vou brigar até o fim para fazer um trabalho bem feito, porque é aquele negócio que a gente falou desde o começo. A formação ela tem que ser de excelência e a gente tem que fazer ao máximo possível se doar para o paciente, mesmo que ele não seja um paciente, mesmo que ele seja um cara totalmente virtual. Tem aquela famosa, aquele meme assim, né? 2 banquinhas, né? Numa banquinha tem verdades duras e a outra tem mentiras confortantes, né? Então, por isso, chama mais atenção quando dá uma esperança de alguma coisa que muitas vezes não é possível, né? E, na verdade, isso sempre teve, sempre vai ter, né? O famoso os vendedores de snake oil, né? O homem da cobra. Então... aquelas poções mágicas, né? E na verdade o que eu vejo, te dando aí uma ponta de esperança, é que eu acho que as pessoas estão ficando mais espertas no reconhecimento, digamos assim, de algumas manobras de marketing. Então eu acho que elas estão ficando mais educadas em relação a isso. Claro que não é algo imediato, né? E algumas pessoas sofrem com esse tipo de prática, né? Então, poxa, hoje a gente vê, assim, muitas pessoas, como tu deu o exemplo, assim, que não conseguiram se encaixar em nenhuma área da medicina
e vão para essa área de... Da pseudociência. Ou da forçação de barra. É, uma forçação de barra, assim. E às vezes isso, claro, tem um alcance muito grande, mas eu não acho que... Sabe que uma coisa que me incomodava muito na internet seria aquela piada que dizia assim, ó, não confunda meu diploma de médico com o teu diploma do Google. Tá? Por que me incomodava isso? Porque eu pensava o seguinte, tá, se tu não gosta das informações que tem no Google, como médico, por que tu não cria informações relevantes e importantes? Criticar é muito fácil, né? Então, assim, na verdade, a maneira como tem da gente combater uma informação errada não é suprimindo completamente e controlando os meios de comunicação, porque isso aí pode ser um tiro no pé para qualquer pessoa. Eu acho que é inundando de informações melhores. Então, quanto mais pessoas boas ocuparem esse espaço de comunicação, cada um com o seu jeito, né, com o seu dom, melhor vai ser, mais a gente afoga informações negativas. Né? Então, no fundo, é a única maneira que tem, né, de realmente tu combater informações que não são tão boas, é tu trazer a melhor forma possível. Agora, essas técnicas de chamar atenção, a gente pode usar, né? E às vezes eu vejo que tem alguns vídeos teus, né, que tu usa, eu uso às vezes também, não é algo tão natural usar isso, né? Então não seria um clickbait, né? Seria algo para chamar muita atenção e depois tu falar a realidade para a pessoa. E que eu acho que é uma maneira válida de tu entender como é que é a dinâmica do algoritmo, né? Sim. E tentar usar ele a teu favor e dando uma informação de qualidade para a pessoa. Eu lembro um post que eu fiz no Instagram. O Instagram não é a minha rede social mais forte porque, você sabe, existe um joguinho no Instagram e tal que eu não acho tão legal. De entra e sai gente, às vezes o cara te segue pra você seguir. Daqui a 2 anos eu faço 50 anos de idade, eu não tenho mais paciência. O YouTube é mais raiz, né? O YouTube é raiz. A galera que tá vendo lá... Inclusive, uma coisa interessante, cara, que muito paciente vem passar aqui comigo, ele chega e fala, eu sou seu fã, bate foto, quer autógrafo. Cara, eu nunca pensei, eu não sou celebridade, eu sou médico, cara, entendeu? Então, com você, com toda certeza, deve ter isso também. E o post do Instagram que mais teve engajamento e foi para aquela lupinha, foi um post que eu peguei um papel, escrevi no papel em letra de impressora, glicosamina funciona, bati uma foto. Aí, no texto, eu coloquei assim, a artrose é uma doença assim, assado, para prevenção, é esporte, nananana. Aí eu coloquei, aí no final do texto, né, o cara leu o texto inteiro, né, e a glicosamina, doutor? Ah, não, isso é uma grande mentira, nananana, só bati foto, só fiz isso daí porque a verdade é chata e não chama atenção. Então eu chamei atenção com isso daqui, que é uma grande mentira. E aí, cara, foi o post que mais bombou. Acho que foram 500 comentários, foi pra lupinha, recebi xingamento pra caramba, nananã. Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar com muita responsabilidade, né? Eu procuro, assim... eu vi que tu é um cara antigo de internet, digamos assim, né? E eu também. Então... eu acho que nós somos uma geração de transição, né? E eu aprendi a lidar com isso cedo, assim, ó, eu não quero me envolver em conflitos e não vou entrar em discussões. Tá? Então, assim, se vem uma pessoa xingando, tendo um comportamento assim, eu fiz um outro post lá ensinando a pessoa a fazer colágeno, né? Digamos assim, fazer caldo de osso, né? Que é uma fonte de colágeno. Não é promessa de que vai curar todos os males da pessoa. E aí veio um pessoal ativista vegano, digamos assim, né? Sei. Assim, pessoal, eu nem respondi, né? Mas sim, ninguém está sendo obrigado a consumir carne, né? Então, eu vejo que é importante... Eu gosto de evitar conflitos, né? E cada vez eu aprendo mais isso na vida física também, né? Que não adianta tu ficar batendo de frente, eu prefiro evitar qualquer tipo de conflito. Eu acho que hoje em dia conflito em rede social e internet não vale a pena porque você vai ter sempre os radicais e é muito cômodo. E hoje em dia a pessoa pode entrar e pode falar o que ela quiser sem se identificar. Não existe um marco. A minha opinião é a pessoa para entrar na internet, fazer um post te xingando ou te elogiando, ela teria que ser identificada como se fosse uma digital, entendeu? Então você tem os haters.
Tem hater daqui, hater dali. Se você fizer um post vegano, outro dia eu fiz um post, olha como é que são as coisas. Eu fui lá no Instagram, que não é a minha rede preferida, e fiz um post de quando eu me formei em 99, embaixo da minha beca de formatura, eu usei uma camisa do Che Guevara. Eu não sou esquerdista, pelo contrário, eu sou um cara de direita. Mas naquela época eu lia muito, hoje em dia tem cultura de almanaque, o cara vê meia dúzia de posts no Facebook, ele acha que ele é de esquerda. Eu lia, eu cheguei a ler Marx, cheguei a ler Proudhon, cheguei a ler Tolstói, cheguei a ler Bakunin, cheguei a ler todos os livros de esquerda da época, eu me considerava um cara de esquerda. Aí a vida vai te mostrando que o negócio não é bem assim, não vou discutir isso. Então eu bati uma foto com a Beca e tal, aí teve o TBT de quinta-feira, eu coloquei essa foto do Che Guevara, e no texto eu estava descrevendo. Eu era assim, não, meu coração foi assim, eu tinha uma opinião, as pessoas têm que ter uma opinião sobre determinada coisa, e hoje eu penso diferente. Aliás, hoje eu penso praticamente o oposto. Mas o cara não leu o texto, foi o post que mais tive unfollow. Nossa! Todo mundo xingando. Que isso, doutor? Você é um cara tão não sei o que, batendo com as camisas desse assassino, não sei o que, nanã. Então, assim, as pessoas não prestam atenção, elas saem te xingando. Então, de repente, se você tivesse feito um post desse, um vídeo desse, ensinando a fazer um colágeno vegano, ia ter cara te xingando. Que isso, eu gosto de churrasco, você não é gaúcho, você tem que falar de carne, você não é gaúcho, não sei o que, nanã. Então, a gente vive hoje essa bipolarização, né? Então, em rede social, eu não me posiciono, a não ser que seja alguma coisa da minha área, de ética médica e tal, mas eu não me posiciono de tudo que a gente tem hoje. Até porque, na minha opinião, não é tema da nossa conversa hoje, eu acho que tudo isso é programado, tá? O cara que é de direita, ele vai fazer post e ficar encaminhando coisas de WhatsApp para pessoas de direita, o cara que é de esquerda vai ficar fazendo isso, na verdade tem um interesse muito grande, porque aquilo vai ser entregue para alguém e vai dizer, nessa próxima eleição, tem uma chance maior de vencer a esquerda. Então, que esquerda entre aspas, porque na verdade são pessoas que têm o mesmo ímpeto, direita e esquerda, têm o mesmo ímpeto, só usam bandeiras diferentes, e os investidores, banqueiro, empresário, comércio internacional, eles querem ter essas informações. As informações são muito fáceis. Então os caras recebem isso e falam, esse candidato aqui, que é de esquerda, ele é de direita, ele vai ganhar determinada eleição, e então vamos já sentar e conversar, porque realmente se ele ganhar, já tá tudo certo aqui para não ter conflito, entendeu? Essa é a minha opinião. Quando era moleque, você tem a mesma idade minha, a gente tinha o cara que era de direita, que era mais alienado, não lia muita coisa e tal, e tinha a galera que lia livros de esquerda, que era apaixonante, tinha acabado de acontecer o golpe militar, tinha acabado de entrar presidentes aí novos, etc., eleitos de maneira democrática, e realmente aquilo eu acho que era raiz, entendeu? Hoje em dia eu acho que não é, então eu não entro em discussão desse tipo que você falou aí. Eu evito esses conflitos também, porque, enfim, é que na internet a coisa toma uma proporção às vezes, né? Então a maneira de não ter proporção é não reagir. Né? Exatamente. Bom, então vamos para as perguntas aqui, o último quadro aqui do podcast, Seu Joelho no Ar. Pergunta aqui, tenho artrose no quadril, posso fazer spinning? Da Silvia Cardoso. Olha, como a gente falou antes, né, a bicicleta é muito amiga do quadril. Então, é provável que o spinning não vai te atrapalhar, o quadril não vai te atrapalhar na prática do spinning. Claro que se a pessoa estiver tendo sintomas ao ficar em pé e botar um peso maior, né, de resistência, isso eventualmente pode incomodar. Porque uma grande parte do responsável pela bicicleta não incomodar tanto o quadril é que parte do peso da pessoa está sendo suportada pelo selim e a força reacional na articulação do quadril diminui muito com isso. Então essa é uma das principais causas. Logo, se a pessoa ficar em pé, eventualmente isso pode trazer alguns sintomas. Então se a pessoa está fazendo, está praticando, não está dando sintomas, é uma coisa que dá para continuar fazendo. E é importante aqui, eu sou ciclista também, é importante a gente pensar no bike fit, né, na adequação para aquela bicicleta, aquele tamanho, aquela altura de banco, para justamente a pessoa não desenvolver não só a dor da artrose, mas uma dor, às vezes, de uma tendinite, de um atrito, às vezes uma posição errada na hora de pedalar. Então é importante, se a pessoa realmente quiser entrar
no esporte, ela se adequar bem à bicicleta para não ter sintomas e não ficar desesperado, né? Educador físico aqui, início de artrose aos 36 anos, faço musculação, bike, corrida, chances mínimas de prótese no futuro, interrogado. Como é que é o início que ele falou que não... Vamos lá, início de artrose aos 36 anos, então ele deve ter 36, faço musculação, bike, corrida, aí pergunta, né, chances mínimas de prótese no futuro, interrogado. Uma coisa muito difícil, né, a gente prever um futuro muito distante. Já deve ter acontecido contigo, comigo já aconteceu de um paciente que eu operei, de um vídeo, falei assim, olha, eu acho que uma situação assim de exceção também, eu falei, olha, eu acho que em 2 anos tu vai precisar colocar uma prótese. E aí, durante 10 anos, o paciente debochou de mim, tá? Que não precisou, foi só 10 anos depois. Uma coisa muito boa. Mas futuros, 5 anos já é difícil a gente prever, né? Porque, assim, depende de como é que a pessoa vai se alimentar, o tipo de atividade física que ela vai fazer, a intensidade da prática da atividade física. Porque uma coisa é jogar um tênis e outra coisa é a pessoa se matar jogando tênis, né? Então é diferente essa intensidade. Então é muito difícil a gente prever esse tipo de comportamento. E as pessoas mudam com o tempo também. Então a pessoa é jovem e às vezes joga muito futebol, começa a se machucar, ela muda de tipo de esporte. Então as pessoas vão mudando com o tempo também. Então é difícil a gente poder prever. Agora uma pessoa como o exemplo aqui, que está se cuidando da sua parte muscular em relação à atividade física, se estiver cuidando da alimentação também, tem ótimas chances de diminuir a possibilidade de uma prótese. Concordo plenamente. Agora, o mais importante também é rever o diagnóstico, porque 36 anos com artrose e alguma coisa está errada, a não ser que tenha realmente aí feito, pensando em joelho, né, uma menissectomia, algum acidente, alguma coisa grave, uma lesão cartilaginosa não bem tratada. A primeira coisa que eu faço, que é muito saudável, que eu oriento todos os médicos a fazer, é revisar o diagnóstico, né? Boa. Silvia Bernardi, existe algum limite de atividade física para quem tem artrose / condropatia? Primeiro você. Eu acho que uma das coisas que ajudam a balizar muito esses limites, né, são como é que o paciente está tendo sintomas, né? Então, claro, em especial no quadril, assim, muitas vezes o sintoma como forma isolada, ele pode não ser o suficiente para tu saber se aquilo está progredindo ou não. Mas ele é um balizador importante. Então, saber como que a pessoa está se sentindo após a prática e nos dias subsequentes são importantes também. Porque, especialmente no quadril, é uma articulação assim profunda que às vezes a pessoa pratica atividade física e vai doer às vezes 2 dias depois só. E às vezes até a pessoa desconecta em relação ao evento que começou a causar o problema. Então, essa é uma parte importante da pessoa estar atenta a isso, né? E da pessoa também ter os seus intervalos em relação à articulação. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é praticante de, digamos assim, tênis, e ela só joga o tênis, seria interessante que ela pudesse botar outras articulações que têm vetores de força diferentes em relação ao quadril, especialmente falando aqui, para que não fique sobrecarregado especificamente o tempo todo naquela localização. Então, assim, apesar da cartilagem, a gente comenta assim, a cartilagem não regenera, ela tem um poder regenerativo baixo. Então, se a gente dá uma folga para ela, dos locais que ela está sendo exigida, isso tem uma chance de ajudar a pessoa a facilitar e manter fazendo a sua prática esportiva durante mais tempo, né? Mas eu não vejo como uma fórmula em relação à quantidade de intensidade, como foi na pergunta. É muito individual, né? A gente não consegue, porque a artrose ela vai ter espectros diferentes e mesmo que ela tenha o mesmo grau de artrose, 2 pessoas diferentes, uma pessoa vai sentir um pouco mais, outra vai sentir um pouco menos, uma vai ter mais dor, outra vai ter mais inchaço. Para mim, assim, que trabalho bastante com esporte, o grande marcador é o inchaço, é o derrame articular. Tá fazendo atividade física e está aumentando o derrame articular, mostra que existe uma sinovite artrítica, está tendo uma destruição cartilaginosa. Eu uso como termômetro, entre outras coisas. Na parte do quadril a gente não tem essa visão. A não ser, claro, numa revisão que eu possa fazer o ultrassom, tu consegue ver. Mas mesmo assim, às vezes a forma de distensão da cápsula não é tão facilmente visível se ela é pequena. Sim, né? sim. Pergunta aqui da Leia Inácio.
faço musculação há mais de um ano, sinto que a musculatura do joelho com artrose não ativa, por quê? É uma pergunta mais para mim. O que acontece? Toda vez que você tem dor ou inchaço no joelho, você perde inervação da musculatura, chama inibição artrogênica do quadríceps. Então tem menos fiozinho levando informação para aquele músculo e você vai forçar na musculação e você não consegue, e você faz um exercício que parece que é banal para você, você entra em efeito catabólico. Por isso que eu falo, pelo menos eu defendo isso. Joelho inchado e joelho com dor não dá para a gente tratar exclusivamente na academia. A academia entra no tratamento, mas a gente precisa de reabilitar e colocar na academia quando essa musculatura já está mais ativada, para que a gente não tenha efeito catabólico na musculatura. Quer comentar alguma coisa? Não, perfeito. A mesma coisa em relação ao quadril, que eu comento bastante também, né? Porque o paciente começa a notar a coxa tá afinando, né? E a musculatura glútea diminuindo. Então, assim, aquela articulação que está sofrendo com artrose, com dor, ela começa a inibir a ativação da musculatura. E então, mesmo que tu insista, ela não consegue ter o crescimento da mesma maneira do outro lado, né? Então, isso já é um sinal de alerta importante para o paciente perceber dessas mudanças aí também. Sem dúvida nenhuma. É possível para um esportista amador ser ativo e voltar ao esporte com artrose? Para mim, sem dúvida nenhuma. É a forma de como a gente conduziu e levando em consideração a base da pirâmide, que é atividade física moderada e bem indicada, perda de peso, qualidade da alimentação, fortalecimento e lá em cima, na cerejinha do bolo, que é a próxima pergunta, os nutracêuticos também, que muita gente investe muita grana e muito tempo nisso daí, né? O pessoal quer uma pílula mágica, né? E, infelizmente, ela, como tu dissesse, ela vai ser o último ponto, né? É o detalhe. Sim. Aí a pergunta aqui, colágeno tipo 2 é resolutivo. Aí entra nesse negócio do nutracêutico, baixa evidência científica, a gente não sabe, pela evidência científica, aquilo que está tomando vai realmente ter um efeito na cartilagem, mesmo que melhore, a gente não consegue diferenciar de um efeito placebo. No Brasil é relativamente caro o nutracêutico. Então, o que eu oriento para os pacientes? Como é que eu conduzo? Está tomando colágeno e sente que está melhor? Mantém. Tem bala na agulha para isso? Mantém. Agora, chegar uma pessoa no meu consultório com uma artrose, às vezes com indicação de prótese, e eu passar um colágeno tipo 2 como monoterapia, não sei qual a sua opinião. Eu estou sendo antiético, estou cometendo um crime, porque você está induzindo um paciente que está acreditando em você, aí na farmácia gastar 100, 150, 200 reais por mês, que vai fazer falta às vezes na mesa da pessoa, está deixando de fazer algumas coisas interessantes, está deixando de fazer atividade física para investir exclusivamente no nutracêutico, eu acho um crime o cara só fazer isso daí. Então, é a cerejinha do bolo, talvez daqui a alguns anos a gente tenha uma luz a respeito disso, mas hoje não é a minha primeira linha de ação. A gente passou pela pandemia aí, a gente viu como é difícil tu saber se alguma medicação está funcionando mesmo. Isso que o pessoal estava usando o desfecho morte para tentar determinar, que é algo que tu não tem dúvida, né? Morreu ou não morreu é um desfecho duro, não tem dúvida em relação ao desfecho. Agora, quando a gente fala de nutracêuticos, a gente tem muitos desfechos substitutivos e muito difícil de ser avaliado, né? Então, será que a pessoa manteve seu hábito, mudou o hábito de atividade física, fortaleceu a musculatura ou não, mudou o tipo de alimentação, ela tem síndrome metabólica ou não, como é que é o peso da pessoa, qual é o tipo da artrose, o grau da artrose que a pessoa tem. Então, são tantos fatores que influenciam no resultado final, que é muito difícil realmente a gente saber qual é o real impacto dessas substâncias. E eu tenho uma posição muito parecida com a tua. Eu vou experimentando alguns e peço para a pessoa o seguinte, olha, se em 3 meses não adiantou, vamos eventualmente experimentar mudar a fórmula, ou talvez não vá funcionar. Uhum. E outra coisa que eu também comento muito com o pessoal é que todos esses elementos, quando a gente toma, eles vão se distribuir por todo o corpo. Tá? É outra classe o ácido hialurônico, porque ele vai a toda a dose na articulação alvo. Então, assim, é outra comparação. Né? E o pessoal está colocando ainda ácido hialurônico para confundir mais ainda via oral. Né? Então, assim, a pessoa se confunde, natural, né? Sim. Então, eu vejo assim, os nutracêuticos, se me ajudar o paciente a não usar anti-inflamatório,
eu já vejo que foi uma boa coisa, né? Sim. Porque é uma droga que tem vários efeitos colaterais. Mas não é uma pílula mágica, infelizmente, né? Anti-inflamatório, graças a Deus, assim, se eu prescrever um por mês é muita coisa. É para uma situação para apagar incêndio, né? Sim. Aqui das que eu selecionei, a última aqui, quem tem artrose aos 30 anos pode colocar prótese. Então, a minha opinião, a primeira coisa, tem que rever uma pessoa de 30 anos se ela realmente tem artrose, né? Se é um acidente traumático, grave, operou um cruzado, tirou um pedaço grande de menisco quando tinha 18, 20 anos, tudo bem. Ou tem um fundo reumático, primeiro precisa rever o diagnóstico. Mas mesmo que realmente tenha artrose com 30 anos, a gente tem que tentar salvar, que foi o motivo da nossa conversa hoje. Tem que tentar salvar essa articulação e fugir da prótese. Por quê? Mesmo que a prótese seja bem feita, tanto de quadril quanto de joelho, a pior complicação dela, pela literatura, é soltura. Pode ser soltura por bactéria ou soltura asséptica, ou seja, ela se solta, que é o famoso prazo de validade. Então, às vezes, se a pessoa fizer uma prótese, ela tiver uma soltura, o que era ruim fica pior. Então, a gente tem que, ao máximo possível, quanto mais novo, a gente tem que evitar essa prótese. A gente tem que usar de tudo, aí sim, até entraria no nutracêutico, ou tratamento off-label dentro de protocolo de pesquisa, com aspirado de medula óssea, aspirado de gordura de barriga, etc., para que essa pessoa não vá para a prótese. Por quê? A grande teoria da prótese é que quanto mais a pessoa usa, vai soltando debris dentro da articulação e os componentes podem se soltar. Quanto mais idoso, menos ativo, menos força, teoricamente menor a chance disso acontecer. Quanto mais novo e mais ativo, principalmente sexo masculino, maior a chance disso acontecer. Então, uma pessoa de 30 anos que realmente tem artrose e botou o pé no meu consultório, eu tento ao máximo possível não fazer prótese, porque ela tem tempo para isso. Diferente de uma senhorinha com uma coronária entupida, etc. Entendeu? Então essa é a minha resposta aqui para o Elton, que mandou aqui em rede social. A parte da prótese, eu comecei a pensar quando tu falou, né, uma pessoa de 30 anos não tem muita artrose. E eu comecei a me dar conta que, como no quadril, isso é diferente. Porque nós temos muitas sequelas da infância. Então, a gente tem a sequela de displasia, leg pads e epifisiólise. Né? Se a gente pegar só a epifisiólise, é um caso para cada 1.300. Aliás, perdão, um caso para cada 100 mil pessoas. Tá? Então, assim, poxa, é um número relativamente grande assim, de pessoas que vão ter isso, epifisiólise operadas, né? Uhum. Aqueles casos subclínicos que acontecem um pequeno deslizamento que a pessoa não chegou a ter tantos sintomas, nem é pego e se transforma depois no impacto fenoacetabular. Então, a gente tem muita gente jovem com artrose mecânica mesmo, por essas alterações. Eu acho até pelo fato da articulação ser muito constrita, então ela tem essa tendência de provocar mais. E tem um outro ponto também, que nós também temos no quadril muito a osteonecrose. Sim. Que aumentou muito agora com o Covid, né? Porque o Covid isolado pode provocar necrose e o tratamento com o uso de corticoide em altas doses também pode provocar necrose. Então, a gente tem muitos pacientes jovens que precisam prótese, isso nem entrando na parte dos reumáticos, que daí a gente divide o mesmo tipo de paciente, né? Mas, mesmo tendo dito tudo isso, sendo possível a gente usar alguma técnica de preservação que possa envolver cirurgia ou não, é completamente válido. Pô, eu tentaria no meu quadril sem sombra de dúvida, né? Sabe que a membrana de colágeno, ela funcionou muito bem no quadril, pelo menos em um trabalho, que foi o trabalho que chamou a atenção de toda a comunidade. Aí. Trabalho de 8 anos de acompanhamento, onde tratamento de impacto fenoacetabular, um grupo relativamente pareado, um usando a membrana e o outro fazendo os mesmos tratamentos, só que não colocando a membrana. E aí deu uma diferença depois de 8 anos, 20% de conversão para prótese quando tu não usou a membrana e 0% de conversão com a prótese com a membrana. 8 anos de segmento. Coisa linda. 8 anos. Eu sou muito defensor da membrana. O problema é que a membrana, pelo menos em joelho, 90% eu faço aberto. Não, tu imagina a dificuldade de colocar essa membrana no quadril? Quadril, né? Por endoscopia, não. A gente coloca... Não, a gente coloca pro vídeo. Por vídeo. Mas é um horror.
Ela é muito mais difícil de colocar. Acertar o tamanho de uma forma precisa é bem difícil acertar. A gente usa cola de fibrina, a gente não sutura. É impossível. Né? Não tem como. Usa muitas vezes o aspirado de medula óssea também para embeber ela já com algumas células interessantes. E as microperfurações, eventualmente, na parte do teto do acetabular, se for o caso, se a gente tiver ângulo, porque às vezes a gente não tem um ângulo. Ângulo de ataque. Às vezes a gente tem que fazer por cima do acetábulo, já para ter essa comunicação ali. Olha só, uma pergunta interessante aqui, que é a nossa área aqui, ó. A Rejane Dantas perguntou o seguinte. Ela disse que é minha paciente. E ela disse que hoje raramente sente dor no joelho. E a pergunta dela foi: será que após a prótese o meu começo de artrose do joelho foi freado? Então, basicamente, ela tinha dor no joelho, depois da prótese quadril, ela diminuiu os sintomas no joelho. Então, como é que tu vê essa situação, o fato da pessoa estar tendo a dor numa articulação, modifica o padrão de movimento? Então, a primeira coisa é pensar na dor irradiada, né? O quadril, já peguei muito paciente vindo tratar joelho comigo e o problema está no quadril. Então, todo exame físico que eu faço de paciente no joelho, eu examino o quadril também, porque não raramente eu pego o cara com o quadril travado e a dor irradiada. Primeiro precisa ver se essa artrose dela é realmente artrose, se ela está ligada à idade mesmo, se é uma degeneração ligada à idade ou não. Mas provavelmente a prótese realizada no quadril vai melhorar a dor no joelho, porque o quadril para de doer. E se realmente a prótese do quadril melhorou a biomecânica do joelho, se ela tinha uma artrose por erro biomecânico, ela vai frear a progressão da artrose. É o que eu falo para todo paciente. Todo problema articular tem um prego no sapato, né? Então vamos lá. Condromalácia, que é tão falada em ortopedia, na minha área. O problema, principalmente em mulheres, começa no quadril. O quadril não funciona direito, a patela vai dançar, vai fazer contato anormal, a cartilagem vai fazer um breakdown e vai começar a ter a condromalácia. O problema não é a condromalácia, o problema está nos quadris. É você ganhar glúteo médio, ganhar rotador externo de quadril e você ter uma biomecânica boa. Então, no caso da sua paciente, o prego no sapato estava no quadril. Melhorou o quadril, a articulação subjacente, desde que não tenha ficado uma dismetria, uma diferença de uma perna para outra, que pode gerar uma sobrecarga, praticamente sanou o problema. Então, com toda certeza, eu acredito na prevenção da artrose aí. Aquela máxima da ortopedia, né, como quando uma articulação começa a ter seu movimento restrito, vai sobrecarregar as articulações adjacentes. No caso, o quadril pode ser o joelho, a lombar, a sacroiliaca, a parte púbica também, sim, né? Sim. Então, tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que tu deve receber. Quero saber como é que tu responde ela. Doutor, artrose tem cura? Então, quando eu vou responder de maneira científica, eu digo assim, depende da artrose. A artrose todo mundo vai ter. Aliás, se você pegar a pirâmide populacional do Brasil, em 1980, né, quando a gente nasceu, a base era pessoa extremamente jovem e velho não vivia muito. O cara de 60 anos era extremamente velho. E essa pirâmide está invertendo. Se você ver a previsão para 2030, o ápice da pirâmide inverteu. Ela ficou extremamente grossa aqui em cima e aqui embaixo um pouco jovem. Então todo mundo vai ter artrose. Você não tem como curar uma doença degenerativa, você não tem como curar um envelhecimento. Esse anti-aging para mim é pseudociência também. Mas quando eu vou falar de cura na artrose, eu uso a cura como uma sigla. O C de comprometimento, o U de união, o R de racionalidade, ou seja, a equipe vai ter que atuar com racionalidade, e o A de administração de algum produto, como por exemplo ácido hialurônico ou de repente uma fisioterapia. Então sim, existe cura da artrose. Boa sigla, gostei dessa. Vou copiar essa daí, ó. Gostei. Essa aí foi boa. Olha aqui, ó, outra que envolve a nós dois. Operei o LCA direito, dor no quadril lado esquerdo. 9 meses, artrose interrogado, Juliane Heringer. Uma coisa interessante, né, a relação aí de rupturas de ligamento cruzado sem contato com alterações do movimento rotacional do quadril e também re-rupturas de ligamento cruzado em pacientes que têm alguma alteração rotacional do quadril. Tu vê alguma coisa desse tipo no teu dia a dia? Então, existem alguns estudos, né, que ainda são um pouco controversos, de que o impacto, o mau movimento do quadril levaria a uma sobrecarga rotacional no joelho que causaria lesão de cruzado. Eu particularmente estudei muito cruzado em mulher, e até publiquei um trabalho
e tem até vídeos, até na época a Globo Esporte veio filmar aqui e tal. A mulher, ela lesiona mais o cruzado, mais do que o homem, tem vários fatores, fator anatômico, fator biomecânico, fator hormonal e neuromuscular. Provavelmente o que aconteceu se é do sexo feminino, deve ter operado o cruzado, alguma coisa na reabilitação não está boa, está sobrecarregando o outro lado, deve estar fazendo um valgo dinâmico do outro lado e deve estar gerando uma bursitezinha trocantérica. Eu duvido que seja artrose. Boa. Uma pergunta que é importante até para eu saber como é que está hoje em relação à prótese de joelho e a tua opinião. Então, o paciente pergunta aqui, é o Bar Carol Bar Júnior. Depois de cirurgia de quadril, pode jogar futevôlei? Aí eu queria estender isso em relação a tu comentar dos esportes que tu acha que é razoável a pessoa fazer após prótese de joelho. Do ponto de vista do quadril, futevôlei é tranquilo de jogar, baixo impacto, né? Uma amplitude de movimento assim dentro muito tranquila, sabe? Então eu vejo assim como um esporte muito bom, inclusive se o paciente, o beach tênis também, aquela dissipação da energia que dá na areia também é muito positivo. Como é que tu vê isso em relação ao esporte e artroplastia de joelho? Então, eu até dei uma aula no último Congresso Paulista de Medicina do Esporte sobre retorno ao esporte após prótese de joelho e eu até publiquei um artigo no Globo Esporte na semana passada. Tem alguns autores que fazem muita prótese, como o cara que eu mais leio é o Michel Bonin, da França, que ele diz que 10% dos pacientes que ele faz prótese de joelho fazem esporte de alto impacto. Eu acho que é um pouco perigoso, porque o que acontece? Eu acho a prótese de quadril mais segura para retorno para o esporte. A prótese de joelho ela ainda está sofrendo muita modificação e ela não consegue mimetizar 100% do movimento do joelho. A gente tem um tipo de prótese hoje, que é a de low contact, a prótese de baixo contato, teoricamente ela reduziria um pouco a degradação e a soltura. O que eu acho? Quem faz prótese de joelho tem que fazer atividade física para prevenir osteopenia e tratar a doença clínica paralela. Mas a prescrição de atividade ela tem que tomar um pouco de cuidado. Então, por exemplo, o tênis, a gente orienta tênis de dupla, para o cara não ficar correndo muito para lá e para cá. Futebol eu não libero, eu acho muito perigoso. A corrida, alguns casos eu consigo liberar, mas se o cara fazia 100% do ganho aeróbico dele na corrida, ele passa a fazer 10% só na corrida e ainda assim tomar alguns cuidados. O melhor esporte para quem faz prótese de joelho é o ciclismo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um paciente do Rio de Janeiro, até novo, eu operei os 2 joelhos dele ao mesmo tempo. Ele queria fazer os 2 ao mesmo tempo, saber dos riscos, eu fiz as 2 próteses ao mesmo tempo. E ele pedala aí 40, 50 quilômetros aí, pelo menos 2, 3 vezes por semana e está super feliz. Então, o que é importante, prótese de joelho não dá para o cara voltar 100% do que ele fazia antes. Ele tem que fazer uma adaptação, então isso tem que entrar na conta na hora da gente fazer uma programação de uma prótese. Eu acho que futebol é exagero também mesmo no quadril. Né? Assim, eu comento ao paciente, se eu tivesse prótese de quadril, eu não jogaria futebol. Mas eu entendo que as pessoas são apaixonadas, né? E esses pacientes que querem fazer mesmo sendo desaconselhado, eu peço para que eles façam uma revisão uma vez por ano. Normalmente eu faço de 2 em 2 anos. E no quadril tem a vantagem também que a gente tem componentes de cerâmica, né? Que não arranham, e cerâmica com cerâmica. No joelho usa cross-linked também, né? Usa, mas assim, não é muito usado. O high cross-linked não é tão usado? Assim, pelo menos das próteses que eu tenho feito, que a gente vê nos congressos, assim... Não tanto. Será que ele é mais quebradiço, talvez, no joelho? Porque ele teve uma fase que teve esse problema. Eu gosto mais quando eu vou fazer em paciente mais jovem, componente rotatória, rotaglider, né? Porque ela mimetiza o movimento de rotação. Então, eu acho um pouco melhor. Retorno para o esporte em prótese de joelho ainda é controverso. Ainda é uma coisa meio nebulosa, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. E retenção de cruzado posterior, ou substituição com poste? Não, eu substituo. Quando eu vou fazer a prótese, eu faço sem cruzado posterior, eu não vejo vantagem, cara. Porque assim, vai substituir a articulação, substitui inteira. Eu não faço monocompartimental, é uma coisa minha. A conversão de uma monocompartimental para uma total já aumenta um pouco os riscos, já é mais difícil. O pessoal usa esse argumento para vender, né? É só um ladinho, aí só tira aquele ladinho e transforma no seu... Só que não é assim. Os riscos aumentam muito em relação à infecção, em relação à trombose. Normalmente aquele corte ele foi mais profundo, tu vai ter que fazer um corte maior ou botar um platô substitutivo. Prótese eu acho assim, é definitivo. Fez,
não põe mais a mão. Porque eu já vi vários pacientes, fez, não ficou bom, põe a mão, faz isso, faz aquilo, aí aumenta risco, e aí infecciona, aí vira um tormento na vida da pessoa, e do cirurgião também. Mais uma perguntinha interessante aqui, até porque a gente comentou, osteonecrose. Então é uma pessoa que fez a TQ por causa de osteonecrose e ela está perguntando se ela pode ter no joelho. E a minha pergunta para ti é se tu tem visto um aumento de osteonecrose no joelho em função da pandemia? Não, assim, minha experiência não. Eu tenho visto osteonecrose, sendo bem sincero, às vezes por cirurgias mal indicadas, e a principal delas é querer mexer em menisco de paciente com alteração degenerativa. Então, querer suturar. Ou suturar ou tirar. Então, geralmente o cara vai lá, é uma limpezinha, não sei o quê, e não tentou um tratamento conservador, principalmente em mulheres acima de 50 anos. O cara vai lá, faz, evolui com osteonecrose, e aí o controle é muito difícil. A gente tem a subcondroplastia, que às vezes consegue melhorar, às vezes não melhora. Lá na Suécia eles faziam descompressão usando aspirado de medula óssea. A minha experiência com osteonecrose de joelho tem sido isso daí. Ou alguma outra doença subjacente, que aí eu mando para o clínico para a gente avaliar, às vezes algum problema hepático, ou problema metabólico, mas eu, pelo menos em joelho, eu não peguei tanto osteonecrose pós-Covid. Eu vou te dar uma noção de números, assim, tá? Dobrou os casos de osteonecrose. E o que acontece também é que é uma osteonecrose de rápida progressão. Tu vê o paciente, tá num estágio grau 2 sem colapso, passou um tempinho, foi para grau 3 e colapsou. Então, infelizmente, peguei poucos pacientes que eu consegui tratar antes, né? E esse perfil da doença aí está sendo bem difícil o manejo. Essa pandemia a gente vai aprender muita coisa com ela agora, né? Porque só o fato de ficar confinado e a pessoa não fazer nada de atividade, e a gente vê que às vezes a pessoa piora um pouco a reação inflamatória na articulação. É o que eu falo, apesar da gente ficar desesperado para saber logo do Covid e já ter uma vacina 100% eficaz, toda doença tem um tempo dela para a gente estudar e saber exatamente o que realmente acontece, a evolução natural dela e como é o melhor tratamento. Não tem jeito. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e a gente está vendo coisas aí que a gente nem imaginava, né? Exato. E pelo sistema público, infelizmente, a gente vê que a fila da prótese aumentou absurdamente, de joelho e de quadril. É um problema sério, né? E é uma coisa assim, teve a pandemia e agora a gente está tratando o pós-pandemia, né? Então, é muito difícil. Perfeito, as perguntinhas eram essas. Tem outras perguntinhas até que eu vou responder e algumas que tiver o joelho envolvido eu já vou te marcar para tu dar uma conversada com o pessoal também. Boa, maravilha. Então vamos encerrar, né? Eu agradeço demais ao Davi Guzmão, a gente fez um bate-papo aqui longo sobre artrose, espero ter respondido todas as perguntas, né? Espero, e fico aqui, como ele vai entrar no canal do YouTube, vai entrar no Spotify e os cortes vão entrar no Instagram, gostaria de deixar todo mundo à vontade para fazer perguntas, dúvidas, sugestões. Quando eu abrir para sugestões de nomes de pessoas para eu chamar aqui para meu podcast, o Davi foi extremamente citado, né? Só perdeu para ator famoso da Globo e tal, mas foi extremamente citado. Então, assim, eu vi que foi um bate-papo muito legal. Levou um pouco mais de tempo, mas eu acredito que a questão não é tempo, a questão é conteúdo. E espero fazer outras coisas de novo contigo aí, Davi. Vamos fechar aí uma parceria. Não, vai ser um prazer. A gente deu para perceber que a gente teve um caminho muito semelhante, né? Sim. E o fato de a gente estar também se esforçando em criar um conteúdo cada vez melhor para as pessoas, levando informações de qualidade para quem não tem acesso muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa em comum aí para ajudar o pessoal. Maravilha. Pessoal, muito obrigado e joelho no ar.